falar um pouquinho da educação, mas assim, na parte da fé, né? Que é uma responsabilidade muito grande dos pais e é necessário mesmo, né? A gente sabe que a educação dos filhos é a responsabilidade dos pais, mas também na parte da fé. Com certeza. E aqui no parágrafo 2225, né, que vem falar aqui no Catecismo da Igreja Católica, ó, pela graça do sacramento do matrimônio, os pais receberam a responsabilidade e o privilégio de evangelizar os filhos. E ainda continua aqui, a educação para a fé por parte dos pais deve começar desde a mais tenra infância. Tenra é assim, quanto mais novo a criança, é que se deve começar esse trabalho. Às vezes a gente acha, né, Fernanda, por ser assim, sobre a fé, sobre isso, não precisa se preocupar, né, que pode deixar que depois que ficar grandinho vai para catequese, né? E vai... Não, estamos enganados com isso. Já é no ventre, né, ministra Neide? Já começa ali, ó. Isso, já tem que começar ali e tem que dar continuidade. E ainda vem dizer, os pais têm a missão de ensinar os filhos a orar e a descobrir sua vocação de filho de Deus. Então, tudo nessa vida, a gente sabe que tem a responsabilidade. E tudo aquilo que Deus criou é necessário. Então, às vezes, a gente fica aí achando, não, depois aprende, depois vai. Mas não é assim, não. É preciso começar bem pequenininho, como você diz. Desde o ventre já a mamãe deve estar orando, deve estar falando, né? Pedindo a bênção de Deus, pedindo ali a proteção, consagrando este bebê ali no ventre, para que já vai se começando ali um ensinamento sobre a fé. Ô, ministra Neide, eu me recordo na época da Cecília ainda bebezinha, eu às vezes tinha receio de vir à missa, dela atrapalhar as outras pessoas que estão, né, naquele momento ali de oração, e pode ser que aconteça isso também com outros pais, né, outras mães também, né, mas não devia. Isso, e o que acontece muito hoje é isso, a gente tá vendo, as crianças como são muito ativas, muito assim, elas não têm mais vergonha hoje, né? Antigamente as crianças, elas eram tímidas, elas tinham vergonha das pessoas. Ficava sentadinha, né? Ficava sentadinho, os meus mesmos ficavam sentadinho do meu lado ali no banco, sem fazer barulho. Hoje eles não têm mais essa dificuldade, né? Eles se sentem assim, em casa, estão em casa completamente. E eu acredito que é pra gente se sentir em casa também, não é verdade? E aí muitos pais acham que isso é um motivo para não levar o filho na igreja. E isso vai tardando o começo dessa evangelização, desse ensinamento. E Fernanda, nós sabemos disso, que a fé, ela é o primeiro alicerce da vida do ser humano. Olha, a gente precisa ter esse conhecimento, a gente precisa ter fé, a gente precisa saber ter essa vida de intimidade na oração com Deus, porque é isso que nos dá suporte para poder vencer na vida. Sim. É lógico que você tem tantas coisas mais que você precisa também estudar, preparar o seu futuro, gente, mas antes disso tudo tem que ter um equilíbrio, tem que ter ali uma fé, uma força, para que a pessoa consiga ter, assim, um suporte de coragem mesmo e falar, não, vou vencer, Deus está comigo, eu tenho essa bênção, e poder passar pelas lutas, por toda a situação, para poder conseguir viver bem. Então, olha, é tão nítido isso, tá tão às claras isso, que hoje nós estamos vendo jovens, crianças com pensamentos ruins, já sem vontade de viver, já falando até em tirar a vida, que não é fácil. Deus o livre, uma mãe que vive um momento desse, e a gente tem atendido infelizmente, adolescente aí, 13, 14 anos, com esse sentimento. Aí você pergunta, mas por que isso, meu Deus? Não está nem enfrentando a vida ainda, não está ainda passando por momentos difíceis, ainda está, como se diz, na proteção dos pais. E como que está assim, com esse sentimento? Gente, é um vazio. A pessoa que ela não tem
esse aprofundamento, essa vida com Deus, por mais pouco que seja, ela sente um vazio muito grande. Ela não se encontra, ela não se preenche. Deus, quem preenche o nosso espírito é a fé, é Deus. Quando você não tem isso, o teu espírito, ele fica realmente sedento. Então hoje nós precisamos gritar aqui, na Rádio Desterro, para os pais que estão ouvindo, e que esses pais vão sendo missionários de outras famílias. Gente, ensine os filhos a ter a fé. Ensine os filhos a amar a Deus. E nós vemos que essas crianças que estão nascendo hoje, esses adolescentes que nós temos aqui, já vieram de pais que já não tinham muito mais essa vida com Deus. Porque vem se perdendo a cada ano, a cada tempo, ainda mais, assim, essa distância de Deus. Deixa a oração para a última hora, quando ainda é na última hora, não é, Fernanda? Verdade. Deixa a missa para quando uma vez ou outra, não sei porquê, eu vou na missa. É uma coisa assim muito, muito longe, muito vazia. E isso não pode para uma pessoa sentir protegida, sentir essa força, sentir coragem. Ela precisa dessa graça de Deus. Deus deixou e está falando aqui, gente. Não adianta nós queremos assim, dar desculpa ou acreditar que isso não é necessário, porque nós vamos sentir no dia a dia da vida. Isso mesmo. Vai sentir no dia a dia da vida. Então existe muito. E outra, hoje nós vemos aí essa mudança também com a questão que a gente fala a todo momento das redes sociais, do celular, que vem trazendo, ensinando coisas assim, mas nunca é a vida de fé cristã. É sempre coisas assim do mundo, né? E que vai enchendo esses adolescentes, essas crianças com isso, e eles vão ficando vulnerável. E a luta vai chegar. A luta chega. No momento da adolescência existe aquelas mudanças na vida da pessoa, não é sem querer, é do próprio do organismo, com certeza. E aí ela começa a entrar numa batalha com ela mesma. E esse momento tem que ser muito bem trabalhado, porque senão ela não consegue passar já nesse primeiro período da sua vida, que é uma mudança muito drástica, né? Então, os pais têm que estar muito atentos, Fernanda, tem que estar muito atentos, Sandra, para que esses filhos consigam ter essa base. O que eu vou fazer agora? Gente, querendo ou não, uma oração, quando você tem fé, ela faz uma diferença tão grande no teu momento de luta, que você fala, meu Deus, e é isso, porque outras coisas não preenchem lá dentro. É uma luta espiritual, não é uma luta física. Uma luta física você vai vencer se você tiver força ou for maior, mas a luta espiritual vem ter que ser vencida pela fé. Verdade. Pela oração, pela vida dos pais ali passando, rezando pelos filhos. O pai e a mãe não pode bobear na oração pelos filhos. Tem que estar constantemente rezando. Os filhos precisam aprender a agradecer. Os filhos precisam aprender a desculpar. Os filhos precisam aprender a respeitar. E tudo isso vem de uma educação ali dentro da fé, para poder trazer esse equilíbrio na vida da criança. Nós temos que mostrar isso para eles. Assim, colocar, não, meu filho, isso é normal. Vamos aqui, vamos rezar. Muitos filhos não sabem, nem perguntam ao pai, a mãe nem tem nenhuma condição de dar essa força, de dar esse suporte para o filho, Fernanda. Não tem esse hábito da oração diariamente, né? Não tem. Então isso daí está fazendo com que a humanidade está sofrendo muito, cada vez mais cedo. Gente, é isso que está faltando. Está faltando essa presença mesmo do pai e da mãe na vida, na fé, na oração, na missa, na Eucaristia, dando esse suporte de tudo aquilo. Antigamente os pais não entendiam quase nada, eram pessoas bem assim, vamos falar, com uma dificuldade enorme até na leitura.
loucura e criavam tantos filhos e não tinha essa loucura dos filhos viverem com esses pensamentos, cada um já ia pegando o seu ritmo ali cedo, mas porque era aquela família realmente de suporte junto. Era difícil em tantas coisas mais que hoje? Era. Hoje nós temos até facilidade demais, que isso até leva a gente às vezes nem ter uma preparação física também para poder vencer, né? Porque é muito mais fácil hoje. Tá mais cômodo, né, ministra? Muito, muito. Fica tudo muito assim, tranquilo. E quando chega na hora da luta, às vezes a pessoa também não tá preparada. Mas tinha aquela presença do pai e da mãe ali. Hoje o que a gente tá vendo, Fernanda, teve tanta separação nesses últimos dias de matrimônio que é assustador. É assustador. O que vai ser, meu Deus, dessas crianças, desse jovem? Gente, como isso? Por que isso? O que está acontecendo, né? Meu Deus, está faltando muito vida de fé, vida de oração. Pais que também não estão preparado, pai que não reza, pai que não busca, pai que não tem essa vida junto de Deus para manter toda essa situação que vem. E não tem jeito, gente, essa situação vem, querendo nós ou não, a luta tá aí. Diariamente. Ô, ministra Neide, a gente tem aquela oração individual e a gente tem essa oração em família também, que é muito importante, principalmente vir à Santa Missa junto, né? Com certeza. Você deixa essa semente plantada no coraçãozinho deles, mesmo que quando ele chegar na fase da adolescência e começa a querer fugir um pouco, porque às vezes muda o pensamento, meu amigo não vai, não, e também não entende, não dá um valor assim, mas está lá dentro aquela sementinha. Uma hora volta. Uma hora volta, e hoje o que a gente está vendo é isso, é muita coisa supérflua na vida da criança e o necessário não está sendo assim feito. Então o pai e a mãe têm uma missão, gente, olha, tá aqui, é de Deus está pedindo, essa união é para estar ali como pai e mãe na vida dos filhos, para preparar esses filhos para o futuro. Com certeza, e quando a gente fala a questão de pai e mãe, serve isso também, gente, para toda a família, né? Toda a família. Porque não dá pra gente também deixar no pai e na mãe e o restante da família também fazer o errado, né? É isso aí. Fernanda, assim como nós precisamos aprender a ler e escrever para poder fazer alguma coisa na nossa vida, né? Ter um trabalho, fazer uma faculdade, na vida cristã também nós precisamos da oração para poder ter essa força interior, ter essa preparação interior para na hora dos momentos, da dor, da dificuldade, ter aquela força interior para poder vencer. Amém. E é necessário, gente, escute isso, por favor, reze com os filhos, ensine os filhos, eles quando eles são motivados, eles se sentem felizes, eles rezem com alegria. Precisa dessa motivação, precisa de fazer eles isso. Querem estar juntos, né? Nossa, eu tô vendo às vezes ali no Instituto Regder, tantas crianças já se consagrando a São Miguel Arcanjo e tentando levar já a evangelização, tentando levar para frente, assim, fazendo oração diante de São Miguel no altar, já sentindo isso. Gente, está precisando de incentivo. A criança, ela é tudo aquilo que você ensina. Tudo aquilo que você ensina, e se você não ensinar, o mundo vai ensinar. Dizem também que quando, às vezes, elas não ouvem o que a gente fala, mas o que a gente faz, pode ter certeza que elas vão estar aprendendo. Aprende. Olha, eu vou falar bem rapidinho aqui um testemunho que eu fiquei encantada com meu filho. Ele teve uma atitude que eu não achei legal, e ele já é homem. E ele veio me contar, e eu falei assim, mas você não poderia ter feito isso. Por quê, mãe? Você acha que eu deveria ter feito ao contrário? Sim, você deveria ter agido diferente nessa situação. Ele falou mais nada. Passou um pouco, tudo. Olha, mãe, eu escutei, eu fui lá e eu fiz o que você falou. Falei, louvado seja Deus, tá vendo? Você não deixou, você não pagou o mal com o mal. Você escutou, você fez. Então, olha bem, Fernanda, quando eles têm confiança na gente, que sabe que a gente tá nesse caminho, que a gente busca, eles começam a entender. Ele vê diariamente a mãe participando ali, assiduamente, né? Nunca deixou, né, ministra? Nunca. Então, ele vê em momentos que aquilo
aquilo que a gente fala e reza acontece. Sim. Então eles já entenderam que isso é muito poderoso e que isso faz a diferença. Então quando a gente comenta, olha, ele já pensou na hora, nossa, minha mãe tá certa, né? Ela vê desse jeito, é assim. Então isso vai fazendo com que eles continuem no caminho do amor, da fé e vai aprendendo.